Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor, nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui no nosso canal deixando a sua manifestação, deixando seu joinha, seu gostei, a sua manifestação. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos no livro do profeta Isaías. Vamos fazer hoje o capítulo 4. O capítulo 4 é a continuação do capítulo 5, ainda falando das mulheres que perderão as suas joias, a sua beleza, perderão a sua glória, né? É uma continuação este capítulo 4 de Isaías. Vamos ler o capítulo 4, que é curtinho, e a gente traz algumas observações para as nossas vidas, tá bom? O texto diz assim, mais uma vez, é uma continuação do que Deus está trazendo para as mulheres ali. O texto do capítulo 4 diz assim, 7 mulheres, naquele dia, lançaram mão de um homem dizendo, nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, a nossa vergonha. Naquele dia, o renovo do Senhor a beleza, será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor levar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Lembra do Êxodo? Coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvem de dia, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Deus promete renovo, Deus promete restauração. Então, Isaías capítulo 4, o que nós temos? Temos quando Deus restaura aquilo que ele purificou. Deus purifica o seu povo e estabelece uma nova realidade de glória. Ele faz isso. Ele traz renovação, ele promete renovação. O pecado geralmente sempre traz vergonha, escassez, o pecado sempre traz desordem. É isso que a gente tem que deixar claro aqui. Depois de tudo que nós vimos lá no capítulo 1, o pecado, no capítulo 2, o orgulho, no capítulo 3, o colapso da liderança, agora surge uma outra questão. Existe esperança depois do juízo do capítulo 3? Isaías 4 responde que sim, mas só depois da purificação. Tem glória? Tem glória. Deus não apenas julga, Deus restaura. Sempre haverá restauração
depois do juízo de Deus. Restauração é sempre uma necessidade que Deus traz. Número 1, então, o resultado do juízo humano é o desespero humano, do juízo de Deus é o desespero humano. Ele diz: 7 mulheres lançarão mão de um homem. Olha que desespero. 7 mulheres. Esse versículo ainda está ligado lá ao final do capítulo 3. Qual é o cenário aqui? O cenário aqui é de guerra. Portanto, falta de homens, portanto, desestrutura social. As mulheres dizem o seguinte: nós cuidamos de nós mesmas, só queremos o teu nome. O que isso mostra? Mostra vergonha, mostra desespero. Nessa cultura pós-guerra, pós-calamidade, não ter marido é sinal de desonra. Agora elas só querem tirar esta marca de humilhação. O pecado sempre termina em perda de dignidade, gente. O pecado sempre termina em perda de dignidade. Aí Deus vem com o surgimento do renovo. O clima muda completamente. Ele diz: naquele dia o renovo do Senhor será belo, será glorioso. Quem é o renovo? Vocês sabem, qualquer cristão sabe. Uma referência direta ao Messias. Esse renovo aponta para quem, meus irmãos? Aponta para Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois de um cenário de destruição, de um cenário de guerra, Deus levanta beleza no lugar de vergonha. Deus levanta glória no lugar de ruína. Deus traz vida no lugar de morte. Deus sempre tem um renovo depois do juízo. Sempre haverá renovo, sempre haverá restauração depois do juízo. Nós temos aqui então um povo agora purificado, um povo que será chamado o quê? Santo. Agora não é mais um povo corrupto, mas um povo santo, um povo purificado, um povo transformado, um povo regenerado. Como isso acontece? Como isso é possível? Quando o Senhor levar, lavar, purificar a nossa imundície. Aqui então está a chave desse texto. Não existe restauração sem que primeiro haja purificação. Deus purificou pelo juízo, pelo Espírito, por sua ação, por sua manifestação. Ele purificou. Deus, então, ele continua falando de restauração. E essa parte aqui é bela demais, é linda demais. Isaías, então, traz para nós uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Isso leva a gente diretamente para Êxodo, lá no deserto, quando Deus guiava o seu povo, quando Deus liderava o seu povo, ou seja, a presença de Deus volta a ser manifestada no meio do povo depois daquele juízo. Proteção, refúgio, abrigo agora é coisa certa. Depois do juízo, Deus não apenas restaura o seu povo, ele volta a habitar no meio do seu povo. É o que ele diz: serei o seu Deus. É como uma área que foi completamente destruída, que foi completamente incendiada. Imagina um pasto totalmente incendiado, tudo parece perdido, árvores queimadas, terra seca, vida destruída. Mas depois de um tempo, começam a surgir aqueles pequenos brotos verdes. Aquilo que agora nos traz esperança é o renovo. O fogo destruiu, mas também preparou aquele terreno para algo belo, para algo novo. Assim é o Senhor Deus. Ele não apenas permite que venha o fogo, ele usa o fogo para trazer vida nova, para trazer restauração, para trazer o renovo. Isaías 4, então, vai ensinar para nós que o pecado sempre vai gerar vergonha, sempre vai trazer vergonha. O versículo 1 mostrou para nós que Deus é o Deus de juízo, ele traz juízo, mas também ele traz restauração. A restauração de Deus passa primeiro pela purificação. Deus não ignora o pecado, ele trata disso. A presença de Deus é o maior sinal de restauração, não é prosperidade, não é uma boa aparência,
É Deus no meio do seu povo, é Deus conosco, é o Emmanuel, é Deus com a gente, é Deus com você, é Deus comigo, Deus sempre presente. Nós queremos restauração ou apenas um alívio passageiro? Nós estamos dispostos a sermos purificados ou apenas confortados? A presença de Deus é prioridade na nossa vida ou só aparência, ou só uma pseudo-prosperidade? Hoje Deus está nos chamando, a partir desse capítulo 4, Deus chama você. Não fujamos do tratamento de Deus. Não rejeitemos a correção do Senhor. Não resistamos à purificação que dói, mas é necessária. Porque depois desse processo de juízo, de purificação, vem o renovo. Deus não terminou com a gente, irmãos. Deus não terminou com você. O mesmo Deus que corrige é o mesmo Deus que restaura, que pega a gente pelas mãos e caminha conosco. E caminha com você. E caminha comigo. O mesmo Deus é o que traz o renovo. É o que traz restauração. Esse renovo é quem? Aponta para quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele traz beleza no lugar de cinza. Ele purifica o pecador. Ele restaura a dignidade. Ele traz presença ao nosso redor. Se no capítulo 1 nós vimos o pecado, aqui nós estamos vendo a solução, o renovo. Tudo aponta para Cristo. E nós cristãos sabemos disso. Tudo nas nossas vidas deveria, já aponta para Cristo, mas muitos de nós não temos consciência. Isaías 4 nos ensina que o pecado gera vergonha e desordem, o juízo prepara o caminho para a restauração, Deus sempre vai levantar um renovo, a purificação é sempre necessária, a presença de Deus é o maior sinal de restauração. Portanto, queiramos, não fujamos do juízo, não fujamos da purificação, porque sempre depois da purificação vem o resultado, vem o sucesso, vem a restauração, vem o renovo. Amém? Que cada um de nós estejamos dispostos a sermos tratados pelo Senhor. Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a tua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco. Peço a vocês também que estejam orando por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixe de orar por nós. Colabore conosco também financeiramente, as contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.